Olá pessoal, bom dia. Como é que estão todos aí? Tive um pequeno problema técnico aqui, mas estou voltando. Bom, vamos lá. A gente está aqui de fato, né? Deixa eu só fazer uma correção aqui. Retomando aqui a leitura dos livros, né? Nesse no canal Conexões e Crenças. Lembra que eu comentei aí no vídeo anterior, a gente ia começar a fazer a leitura de outros livros, introduzir outros livros aí na nossa leitura semanal, né? Então, a gente, como todos sabem aí, vem lendo a Bíblia Peshitta, que é esta ali, bagunça aqui do nosso escritório. A Bíblia Peshitta, essa Bíblia que a gente vem lendo aí, há umas semanas já. Ela é a Bíblia traduzida diretamente do aramaico, né, que era a língua falada na Judéia, na época que Jesus estava encarnado no planeta, né? Então, tem algumas diferenças de tradução, mas o texto basicamente é o mesmo, né, da Bíblia mais conhecida aí, como a Bíblia de Jerusalém, etc. Então, a gente vai continuar fazendo a leitura desse livro todas as segundas-feiras, tá? Às 9 da manhã. E depois eu vou subir o livro, o vídeo no YouTube, no nosso canal do YouTube, que é esse canal aqui, Conexões e Crenças, e vamos fazer os cortes para colocar no Instagram, Conexões e Crenças do Instagram. Lembrando que quem me dá suporte aí nos cortes, na programação, no blog, que é o blog que a gente tem também, né? Faz os cortes, faz toda a estratégia, toda a roteirização. Quem me ajuda nisso é a Clima Digital. Ou siga Clima Digital lá no Instagram, @Clima Digital, ou o site deles, climadigital.com.br. Só reforçando isso, tá? Então, a programação a partir do mês de agosto é segundas-feiras, a Bíblia Peshitta. Às quartas-feiras, a gente vai trazer um outro livro aí, que depois na semana que vem eu mostro para vocês. E às sextas-feiras, a gente vai começar o estudo do Livro dos Espíritos. É, como eu falei aí nos primeiros vídeos, eu tenho formação espírita, então, claro, o canal é livre aqui, né, para a gente discutir sobre espiritualidade de uma maneira geral. Não tenho viés religioso. A ideia é conectar as linhas que eu conheço, basicamente de origem cristã, com algumas outras coisas que eu acredito como frequências, física quântica. Então, é tentar trazer conhecimento de tudo isso para a gente ir alinhavando e buscar uma convergência aí de conhecimento, né? Essa é a ideia aqui do canal, né? Então, de novo, né, sem ter a pretensão de trazer verdades absolutas, simplesmente trazendo conteúdo, trazendo conhecimento para que a gente possa juntos aqui e adquirindo aprendizado, né? Então, mais uma vez, o canal é aberto para quem quiser participar, quem quiser comentar, quem quiser trazer informações, dicas, conteúdo, quiser participar, quiser fazer uma live aqui, compartilhar seu conhecimento, está livre, está aberto, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, todas as sextas-feiras, segundas, Bíblia Peshitta, sextas, Livro dos Espíritos, e quarta-feira um outro livro que na semana que vem eu mostro para vocês, a gente começa a falar sobre ele também, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa leitura do Livro dos Espíritos. Antes de começar a ler, eu quero contextualizar algumas coisas. Primeiro, eu estou usando essa edição da editora ID, né? Que é uma terceira, não sei se é terceira, porque tem tanta tradução, né? Mas é uma das traduções aqui do Livro dos Espíritos. Eu estava dando uma lida na nota, não vou ler a nota inteira, que é a nota da editora, né? Que foi escrita aqui em 1974, foi traduzida por Salvador Gentili e o revisor Elias Barbosa. Eles falam que eles trazem essa tradução de uma forma mais simplificada, buscando um entendimento mais coloquial, buscando uma tradução mais livre, sem se preocupar muito com a questão literária da obra,
mas para facilitar o entendimento do leitor, né? Então, é esse livro que eu tenho na minha mão, é esse livro que eu tenho na minha casa, esse livro que a gente usa aqui, inclusive, para fazer as nossas preces, nossos evangelhos no lar. Então, é esse livro que a gente vai usar, tá bom? Se alguém tiver alguma questão aqui com relação a essa edição, deixa marcado aí, faça o seu comentário e a gente discute, ok? Bom, dito isso, eu quero falar um pouco também, para quem não conhece muito da doutrina espírita, né? Fazer uma breve introdução aqui sobre a forma com que a obra de Kardec foi, foi, foi realizada, né? Foi feita, né? Claro, não sou um especialista em Allan Kardec, tem muitos bibliógrafos dele, historiadores, existe até filme a respeito de Kardec, né? Recomendo assistir. Tem séries que falam sobre a vida de Allan Kardec. Então, eu quero só contextualizar um pouco, né? Porque para quem não conhece, existe muito preconceito com relação ao espiritismo. Então, acho que é importante a gente também contextualizar um pouco aqui. Primeiro, né, o espiritismo ele não é considerado pelos espíritas como uma religião, né? Ele é considerado como uma doutrina, né? Então, ele é baseado num tripé de fé, né? De ciência e fé, ciência e o conhecimento em si, né? Então, que é exatamente a forma com que você, o comportamento, né, com a moral, né, fé, ciência e moral, né, esse é o tripé, de fato. Então, é uma doutrina que foi codificada por Allan Kardec. Allan Kardec, ele foi um professor lá no século XIX, lá nos idos de 1800, segunda metade do século XIX. Ele era um professor na França. Ele foi aluno de Pestalozzi, era um cientista mesmo, né? Então ele usou método científico para escrever o Livro dos Espíritos. Então não foi da cabeça dele que, que ele criou uma religião, como muitos acham, né? Muitos acham que Kardec criou uma religião. Não foi isso. Na época, lá no segunda metade do século XIX, vinha se apresentando os famosos fenômenos das mesas girantes, né? Então, na sociedade parisiense, na alta sociedade parisiense, começaram-se a haver reuniões, né, para manifestação mediúnica que ninguém sabia muito bem o que era na época, né? Então, os espíritos começaram a dar comunicação através, as pessoas perguntavam e os espíritos respondiam através de barulhos, de mesas que giravam, mesas que batiam no chão e faziam sons e respondiam aquelas perguntas, tá? Os detalhes eu acho que vale a pena quem tiver interesse assistir o filme. O filme é bem interessante e ele é bem explicativo nesse sentido, né? E Kardec foi convidado para participar de uma dessas reuniões e ficou intrigado. Na verdade, o nome dele era Rivail Denizar Hippolyte, eu não me lembro exatamente a ordem do nome. Sou um espírita meio que esquece um pouco das coisas, né? Mas o nome dele original não era Allan Kardec, era Rivail, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de visitar uma livraria que na qual ele trabalhava em Paris, a livraria na qual ele escreveu ali, ele compôs a maioria das suas obras, bem interessante, com obras ali originais. Não existe mais, infelizmente, essa livraria não existe mais. Ficava em Paris, foi bem interessante a experiência. Foi uma viagem no tempo, assim. Depois eu até posso postar algumas fotos, algumas coisas aqui para vocês no Instagram, desse local. Enfim, e aí ele começou a participar dessas reuniões, ele ficou intrigado e ele resolveu colocar um método científico ali, que ele estava muito acostumado, porque ele era um cientista, para fazer uma investigação sobre aquilo que ele estava vendo acontecer nessas reuniões, né?
E assim ele fez, né? E é isso que é muito interessante, e é isso que dá muita solidez para o conteúdo da doutrina, né? Dos que a gente chama de Pentateuco Kardeciano, onde o Livro dos Espíritos foi o primeiro deles, né? Saiu primeiro uma edição mais curta, depois ele fez uma edição mais completa. A edição mais completa tem mais de 1.000 perguntas, né? Tem mais de 1.000 perguntas e respostas. É um livro de perguntas e respostas, né? Então, como é que é o método que ele utilizava? Ele fazia as perguntas e enviava para médiums, pessoas que tinham a capacidade, ali, a habilidade de se comunicar com os espíritos. Então, não é que ele mesmo perguntava, né? Ele mandava essas perguntas para alguns médiums, né? Em diferentes locais, né? E as respostas voltavam, esses médios devolviam para ele as respostas das perguntas. E aí, através do método científico, ele ia comparando essas respostas e obviamente que as respostas batiam, as respostas se eram coincidentes e a partir daí ele foi escrevendo toda a obra, né? Começando com o Livro dos Espíritos. Então ele fazia as perguntas e as respostas vinham através dos médios e ele consolidava isso. Então, essa foi a metodologia que Kardec utilizou, o método considerado científico, né? Porque era um método de teste, né? Não era uma coisa que ele fazia diretamente com uma pessoa, ele fazia com algumas pessoas, eram médiums, pessoas que tinham esse poder de comunicação lá na época, e dessa forma ele foi compondo essa obra, que foi escrita, né? A primeira, em 1854, acho que foi 1854, se não me engano, 57, 54. É isso aí. Bom, enfim, foi assim que ele compôs, né? E por isso que se fala que ele é o codificador, né? Ele não escreveu de fato da cabeça dele, não foi ele que se comunicou com os espíritos, ele codificou informações que vieram através de médiuns que se comunicavam com espíritos, tá? Então, esse é o método. Então, novamente, né, não é um livro, uma religião que foi criada por Allan Kardec. Por que esse nome é Allan Kardec? Allan Kardec foi um pseudônimo que ele adotou depois de algum tempo, pois foi os mentores dele informaram a ele que ele havia vivido uma outra encarnação, na época dos druidas, ele tinha sido, acho que um druida e tal, lá na época da Inglaterra, né? E aí ele tinha usado, ele tinha, o nome dele havia sido esse nessa encarnação, e ele acabou adotando isso como pseudônimo Allan Kardec, tá? Outro fator importante, né, a doutrina espírita, ela tem base cristã, né? Então e aí a gente vai ver toda a obra, né? Ela tem a base cristã, então é uma religião não, né? A gente sempre confunde isso. É uma doutrina com base cristã, acredita em Jesus Cristo e na sua direção do planeta, né? Os espíritas entendem que Jesus Cristo é o dirigente principal do nosso planeta e existem outras obras aí de Chico Xavier, inclusive, né? Que foram psicografadas por Chico Xavier através de espíritos de Emmanuel, de André Luiz. Então, tem uma obra de Emmanuel que fala exatamente sobre a formação do planeta Terra, que é sensacional. Depois eu trago aí, recomendo para vocês lerem e conhecerem um pouco. Então é isso, né? A doutrina espírita, ela não é uma religião de fato, né? Ela é uma doutrina, ela tem base cristã, e ela foi codificada através de métodos científicos por Allan Kardec, que era um cientista, e que se dedicou a compilar, a consolidar essas perguntas que eram feitas através dele, né? Para uma equipe, para um grupo de médiums, e através disso ele foi codificando a doutrina. Ok? Então vamos lá, vamos começar, né? A gente
tem algumas boas páginas aqui de introdução, né? Antes de efetivamente começar aí na texto propriamente dito, tá? Mas eu acho que é importante a gente passar por tudo isso aí para ter esse entendimento da obra em si, né? Eu vou lendo e a gente vai conversando, eu vou contextualizando aqui, vou trazendo um pouco aí do meu conhecimento também e daquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. Ok? Deixa eu fechar esse negócio aqui. Vamos lá, pessoal. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Primeira parte. Para as coisas novas, necessitam-se de palavras novas. Assim, o que é a clareza da linguagem para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para as aplicar à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem crê haver em si outra coisa que a matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que crê na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. No lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para designar esta última crença as de espírita e de espiritismo, das quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando à palavra espiritualismo a sua acepção própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo espiritual. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritas contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases, tal a razão porque traz no seu cabeçalho as palavras filosofia espiritualista. Então, aqui essa introdução ela foi escrita por Kardec, efetivamente, né? Então, ele traz algumas explicações. E a primeira delas, quer dizer, quem entende, né, que existe o materialismo e a parte material e espiritual, né, ele traz essa palavra mais espiritual, espiritualismo, né? Mas quem entende que há comunicação entre a matéria e a parte espiritual é o espírita, né? Ou o espiritista. Então, essa é a diferença que ele faz, né? Tem muita gente que acredita no mundo espiritual, né? Porque sabe que acha que depois que morre vai para o mundo espiritual, mas não entende, não acredita que há uma comunicação entre esses dois mundos. Então, essa pessoa ela acredita no espiritual, mas ela não é efetivamente espírita, não é espiritista, porque ela, a, ela acredita que não há essa comunicação entre os dois mundos. Tá? Então, quem acredita que há essa comunicação entre os dois mundos se caracteriza como espírita ou espiritista. Essa obra aqui do Livro dos Espíritos, ela contém essa doutrina espírita, porque ela foi escrita através da comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Ok? Parte 2. Há um outro termo sobre o qual importa igualmente se entender, porque é uma das chaves de abóbada de toda a doutrina moral e que é objeto de numerosas controvérsias. Por falta de uma acepção bem determinada, é a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita em que cada ideia teria sua representação por um termo próprio evitaria discussões. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem existência própria e cessa com a vida. É o materialismo puro. Então, quem é materialista acha que no fim da vida a alma deixa de existir. Nesse sentido, e por comparação, dizem de um instrumento rachado que não produz mais som,
que ele não tem alma. Então, se um instrumento que não produz mais som, ele perdeu a sua alma. Segundo essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Então, a alma, segundo o materialismo, ela é uma consequência da vida. Ela é um efeito da vida, não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, não haveria por todo o universo senão uma só alma, que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a sua vida. Depois da morte, cada centelha retorna à fonte comum onde se confunde no todo, como os riachos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Uma outra linha diz que a alma é o todo, né? Que cada ser vivo ele é uma parte dessa alma. E depois que as pessoas morrem, elas voltam para essa grande alma. Esta opinião difere da precedente naquilo que, nesta hipótese, há em nós mais que a matéria e que resta alguma coisa depois da morte. Mas é mais ou menos como se não restasse nada, uma vez que, não tendo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Nesta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. É uma variedade do panteísmo. Né? Então, nessa concepção aí, que é tudo diferente da materialista, essa grande alma é Deus. Né? E cada um é uma porção desse Deus. Então, essa é o que é considerado como panteísmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, em que conserva sua individualidade depois da morte. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque sob um nome ou sob outro, a ideia deste ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado da crença instintiva. E, independentemente de todo ensinamento, entre todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Essa doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas. Então, os espiritualistas entendem que a alma tem a sua individualidade e ela é a causa da existência, da vida. Né? Ela anima a matéria, ela anima o corpo, mas ela é a razão, ela é a causa e não o efeito. Sem discutir o mérito dessas opiniões, e nelas não considerando senão o lado linguístico da coisa, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que reclamam, cada uma, um termo diferente. Essa palavra, pois, tem uma tríplice acepção, e cada um tem razão em seu ponto de vista da definição que dá. O erro é a língua não ter senão uma palavra para três ideias. Para evitar todo equívoco, precisar-se-ia restringir a acepção da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente, tudo está em seu entender, é um processo de convenção. Cremos mais lógico tomá-la em sua acepção mais vulgar. Por isso, chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Então, dentro aqui do que ele está dizendo, do entendimento da doutrina espírita, a alma é o que não é matéria, é individual e está junto do nosso corpo, é o que sobrevive ao corpo, assim que esse corpo perece. Né? Ainda que esse ser não existisse e não fosse senão um produto da imaginação, seria preciso assim mesmo um termo para designá-lo. Na falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras acepções, chamaremos. Então, assim, ele está determinando que a alma é o que anima o corpo, é a causa e não o efeito. E os outros dois, as outras duas explicações aqui, ele vai dar um outro nome, ele vai dar uma outra denominação. Princípio vital. O princípio da vida material e orgânica, qualquer que lhe seja a fonte e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. A vida podendo existir, a
abstração feita da faculdade de pensar, o princípio vital é uma coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não dá a mesma ideia. Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em certas circunstâncias dadas. Segundo outros, e é a ideia mais comum, ele reside num fluido especial universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Como vemos, os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria então o fluido vital, que, segundo certas opiniões, não seria outro que o fluido elétrico animalizado, designado também sob os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Então, o fluido vital, né, é o princípio da energia, o princípio energético que move os corpos, né, que move os seres vivos, né. Então, essa efetivamente é o que é o princípio vital. Então, vamos lá. Então, continuando. Seja como for, há um fato que não se poderia contestar, que é resultado da observação, e é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida. Tanto que tanto que essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela é independente da inteligência e do pensamento. A inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras e que é a espécie humana. Concebe-se que, com um significado múltiplo, a alma não exclui nem o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto ao qual então lhe dará um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião, é um propeu que cada um acomoda à sua maneira. Daí a fonte de tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão, servindo-se da palavra alma nos três casos, juntando-lhe um qualificado que especificasse o ponto de vista sob o qual a consideramos ou a aplicação que dela se faz. Seria então uma palavra genérica, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, a inteligência do senso moral, e que se distinguiria por um atributo como o gás, por exemplo, que se distingue juntando-lhes as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia então dizer que talvez fosse o melhor a alma vital para o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade depois da morte. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, mas uma questão muito importante para se entender. Segundo isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria a própria dos animais e homens, e a alma espírita pertenceria somente ao homem. Acreditamos dever instituir tanto mais sobre essas explicações quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. A palavra alma, devendo aparecer frequentemente no curso desta obra, importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer equívoco. Vamos agora ao objeto principal dessa instrução preliminar. Então, deixa claro aqui que essa questão da nomenclatura do nome, né, ele pode ter significados distintos, né, mas é importante deixar claro que para a continuidade dessa obra, a continuidade da obra da doutrina espírita, a alma representa aquilo que anima o corpo, que anima a matéria e que existe sem a matéria, mesmo após o término da vida na matéria, ok? Cafézinho. Vamos lá, dar continuidade. Parte 3.
A doutrina espírita, como toda coisa nova, tem seus adeptos e seus contraditores. Vamos procurar responder a algumas das objeções desses últimos, examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam, sem ter, todavia, a pretensão de convencer a todos, porque há pessoas que creem ter a luz sido feita só para elas. Dirigimo-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou mesmo intransigentes, mas sinceramente desejosas de se instruir, e lhes demonstraremos que a maioria das objeções que se opõem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento feito com muita reflexão e precipitação. Então, interessante aqui que ele traz, né, que na época que ele escreveu, né, hoje já não é mais novo, já tem mais de 200 anos, mais de 150 anos, não tem 200 anos ainda, a doutrina. Tinha muitas contradições e ele quer realmente trazer à luz essas contradições e dizer que é preciso se pensar, né? Se você busca a doutrina espírita, uma das coisas mais importantes dela é que ela tem lógica, né? A gente fala muito da fé raciocinada, né? Mas obviamente não, sem querer agredir, né, nenhuma outro tipo de fé, mas a doutrina espírita, ela traz, nada fica sem explicação, né? Ela não há dogmas, né? Não existe na doutrina espírita é porque Deus quis, não. Tudo tem lógica e tudo tem uma explicação, um raciocínio por detrás. Acho que é isso que ele fala aqui. Continuando, lembraremos primeiro, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram nascimento a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o de objetos diversos colocados em movimento. Designaram-no vulgarmente sob o nome de mesas girantes, ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parecia ter sido observado primeiro na América, ou antes, e se renovou neste continente, porque a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos e pancadas sem causa ostensiva conhecida. De lá, ele se propagou rapidamente pela Europa e outras partes do mundo. A princípio, levantaram muita incredulidade, mas a multiplicidade das experiências logo não mais permitiu que se duvidasse da realidade. Então, aqui é aquilo que eu comentei no começo aí do fenômeno das mesas girantes. Se esse fenômeno tivesse sido limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia se explicar por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza e todas as propriedades daqueles que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica cada dia ao infinito os recursos que proporciona ao homem e parece dever iluminar a ciência com uma nova luz. Lembrando que isso foi escrito lá no meado do século XIX, 1854, 1850 alguma coisa, né? Então, na época a eletricidade estava começando a se disseminar, etc. Depois a gente teve outros conhecimentos que foram se agregando a esse conhecimento trazido pelos espíritos. Continuando, não haveria, pois, nada impossível em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou outro agente desconhecido fosse a causa desse movimento. A reunião de várias pessoas aumentando a força de ação parecia apoiar essa teoria, porque se poderia considerar esse conjunto como uma pilha múltipla da qual a força está na razão do número de elementos. O movimento circular não tinha nada de extraordinário, está na natureza, todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, ter em ponto pequeno um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor dizendo, uma causa até então desconhecida poderia produzir acidentalmente, com pequenos objetos e em dadas circunstâncias, uma corrente análoga a que arrasta os mundos. Então ele está dizendo que aquele movimento poderia ser um reflexo do movimento dos planetas, não necessariamente algo que tivesse vindo dos espíritos, né? Assim como os planetas se movem de forma circular, elíptica, né? Aqueles móveis, aquelas mesas podiam estar se movendo da mesma forma por ação de algo que move os astros no universo. Mas o movimento não era sempre circular. Frequentemente era brusco, desordenado,
objeto violentamente sacudido, tombado, levado numa direção qualquer, contrariamente a todas as leis da estática, levantado da terra e mantido no espaço, ou seja, né, desafiando as leis da gravidade. Nada ainda nesses fatos que não se possa explicar pela força de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar os edifícios, destruir as árvores, lançar ao longe os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los. Os ruídos insólitos, as pancadas, supondo que não fosse um dos efeitos ordinários na dilatação da madeira ou de outra causa acidental, poderiam ainda muito bem ser produzidos pela acumulação do fluido oculto. A eletricidade não produz os mais violentos ruídos? Então, ele está contextualizando aqui. Poderia ser algo, algum reflexo da eletricidade que não fosse conhecido na época. Até aí, como se vê, tudo pode entrar no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse círculo de ideias, havia aí matéria de estudos sérios e dignos de fixar a atenção dos sábios. Por que assim não ocorreu? É penoso dizê-lo, mas isso se prende a causas que provam entre 1000 fatos semelhantes à leviandade do espírito humano. Primeiro, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experimentações, a isso não foi estranho. Que influência uma palavra frequentemente não tem tido sobre as coisas mais graves. Sem considerar que o movimento poderia ser imprimido a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu sem dúvida porque esse era o objeto mais cômodo e se assenta mais naturalmente ao redor de uma mesa que ao redor de outro móvel. Ora, os homens superiores são, algumas vezes, tão pueris que não seria nada impossível que certos espíritos de elite tenham acreditado abaixo deles se ocupar daquilo que se tinha convencionado chamar a dança das mesas. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani não tivesse sido por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, estaria ainda relegado ao lado da varinha mágica. Então ele disse que as pessoas não, pela vulgaridade das pessoas, não havia um interesse científico de investigar aquilo. Né? Era muito mais uma brincadeira, uma coisa mais vulgar. Né? Qual é, com efeito, o sábio que não teria acreditado transigir em se ocupando da dança das rãs? Entretanto, alguns bastante modestos para convir que a natureza poderia bem não ter dito sua última palavra para eles, quiseram ver para desencargo de sua consciência. Mas ocorreu que o fenômeno não respondeu sempre à sua espera, e do fato de que ele não se produziu constantemente à sua vontade, segundo seu método de experimentação, concluíram pela negativa. Então, como os fenômenos não respeitavam a vontade das pessoas que queriam observar, tomaram aquilo como algo mentiroso, como algo que não existia. Malgrado sua sentença, as mesas, pois há mesas, elas continuam a girar, podemos dizer com Galileu, e contudo elas se movem. Diremos mais, é que os fatos se multiplicaram de tal forma que eles têm hoje direito de cidadania, que não se trata mais senão de encontrar-lhes uma explicação racional. Pode-se objetar contra a realidade do fenômeno pelo fato de ele não se produzir de maneira sempre idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador? Por que os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Deve-se negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Portanto, não há nada de espantoso que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ser e cesse de produzir quando o observador, se colocando em seu ponto de vista, pretende fazê-lo marchar ao sabor de seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve ter leis novas. Ora, para conhecer essas leis é preciso estudar as circunstâncias nas quais esses fatos se produzem, e esse estudo não pode ser senão o fruto de uma observação firme, atenta e frequentemente durável. Enfim, aqui ele está dizendo que para que você entenda um fenômeno, você precisa estudá-lo, né? E precisa ser um estudo consistente, né? Um estudo
metodológico. Senão você não entende, senão você acaba virando algo banal, vulgar, como ele diz. Mas objetam certas pessoas com frequência a fraude evidente. Mas lhes perguntaremos primeiro se elas estão bem certas que havia fraude, se não tomaram por fraude os efeitos dos quais elas não entendiam, mais ou menos como o camponês que tomou um sábio professor de física fazendo experiências por um destro escamoteador. Enfim, as pessoas dizem que é fraude, só que elas não conhecem. Se elas não conhecem, então é fraude. Na verdade, não é bem isso que ele está defendendo aqui. Supondo mesmo que isso tenha podido ocorrer algumas vezes, seria uma razão para negar o fato? É preciso negar a física porque há prestidigitadores que se intitulam físicos? É preciso, aliás, ter em conta o caráter das pessoas e do interesse que elas poderiam ter em enganar? Isso seria, pois, um gracejo? Enfim, por mais que por algumas situações pode ter havido fraude, isso não significa que o fenômeno não existe. Né? Às vezes uma pessoa ou outra faz aquilo de uma coisa tentando fraudar, mas isso não significa que aquele fenômeno efetivamente não exista. Pode-se bem se divertir um instante, mas um gracejo indefinidamente prolongado seria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. De resto, numa mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo e entre pessoas das mais sérias, das mais honoráveis e das mais esclarecidas, haveria alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Enfim, por mais que fosse um gracejo, uma brincadeira, não ia durar para sempre no entanto, muitas pessoas muito sérias, muito comprometidas com a verdade, eram pessoas que estavam aqui envolvidas com esse processo, com esse fenômeno. Ok? Bom, eu vou encerrando por aqui hoje, né? Lemos a parte 1, 2 e 3 da introdução. E aí na próxima semana, já estamos aqui a 43 minutos falando, né? Então, na próxima semana a gente vem aqui com a continuidade do Livro dos Espíritos, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui a leitura de hoje. Espero que vocês estejam gostando aí do canal. Sigam, recomendem, compartilhem, cliquem aí no sininho para serem avisados quando tiver novos vídeos. Divulguem aí nas suas redes, para os seus amigos, para as pessoas que têm interesse aí no assunto da espiritualidade. Na semana que vem a gente entra na rotina de fato, né? Segunda-feira a gente faz a Bíblia Peshitta, na sexta-feira o Livro dos Espíritos e na quarta-feira a gente traz aí uma leitura de um novo livro que aí eu trago para vocês quando a gente efetivamente for começar. Muito obrigado. Não deixe de seguir o Clima Digital, como eu falei, nosso parceiro aqui técnico nesse projeto. Não deixe de seguir lá o nosso canal no Instagram também. E obrigado pelo apoio. E vamos em frente. Vamos buscar conhecimento, que só o conhecimento nos liberta. Né? Já diria o nosso mestre Jesus Cristo, só a verdade nos liberta. Então, esse é o propósito, buscar a verdade. Um ótimo final de semana a todos, uma ótima sexta-feira. Semana que vem estamos juntos de novo. Obrigado, um grande abraço. Valeu.